Olá, fala Poá, aqui é o Magno Oliveira. A gente recebe para essa live de tarde de Dia das Mães, né? Gisele, então, feliz Dia das Mães para ti. Sidão Fernandes Júnior. Gostaria que a gente iniciasse fazendo aí as devidas apresentações. Gisele, por favor. Bom, boa tarde a todos. Eu me chamo Gisele Magalhães, eu sou professora de arte, sou formada em teatro, travo aqui uma batalha para que a cultura da nossa cidade ela seja mais em foco. Nós vivemos tempos de urgência no que diz respeito ao setor cultural, e é sobre isso que nós vamos falar. E como, só no sentido da apresentação, como falar da forma que o artista hoje no Brasil se encontra, eu vou tomar a palavra do Renato Borg, que, para quem não conhece, é um excelente ator, na minha opinião, um dos melhores atores que existe nesse país. E, recentemente, em uma live, ele se pronunciou da seguinte forma. Ele falou o seguinte: olha, nessa pandemia você fica fechado em casa e começa a pensar na sua vida, não é? E eu tenho pensado e revisto muita coisa. Tenho procurado entender porque eu, com 62 anos de carreira e 83 de idade, de vida, eu estou nessa situação de não ter para onde correr. Essa é a realidade do artista brasileiro. E é sobre isso que a gente vai falar. Fala aí, Sidão. Oi, gente. Então, apesar de estar escrito embaixo, dizer que eu faço parte de um grupo chamado Teatro da Neura, sou morador de Poá, mas a minha residência artística, digamos assim, é em Suzano. Hoje, especificamente hoje, e é bem peculiar isso, o Neura completa 16 anos de vida. Hoje é o aniversário do Teatro da Neura. Então, eu estou muito contente aqui de poder conversar sobre uma data tão importante, o grupo, num contexto tão difícil como esse que a gente está vivendo hoje. Então, a gente vai falar de muitas coisas legais aí, outras nem tão legais, mas o mais importante é ainda a gente poder conversar. Então, feliz aniversário, Tia Daniela, seus maravilhosos. É isso. Obrigado, Gisele, obrigado. Vou chamá-lo de Sidão devido há tantos anos que ele conhece e chama assim, fica difícil chamar de Fernando Júnior, mas vou tentar. Vamos lá. Então, obrigado por vocês terem aceito o convite. Espero que essa live seja muito positiva e que a gente contribua mais com a discussão de políticas culturais, que é, como diz aqui o tema da live, urgente. A Lidiane, né, numa das lives que nós fizemos essa semana com a Gisele, mandou um comentário dizendo que a cultura é o remédio da alma, e é verdade. Então, essa live e a nossa luta pela cultura aqui, a todos os artistas, famosos ou não, que o público, conhecidos da grande mídia ou não, mas que lutam diariamente para que a arte, a cultura chegue e que esse remédio para as nossas almas chegue de alguma forma até a nós. Gisele, eu gostaria que você explicasse, né, para as pessoas que estão chegando sobre o projeto de lei APL 253, por gentileza, e na sequência eu peço para que o Fernandes Júnior, nosso querido Sidão, comente, por favor. Bom, gente, né? O projeto APL 253 é o recurso estadual a favor da classe artística. Nós, da classe artística, nós fomos o setor que primeiro parou. E possivelmente não, já é certeza, seremos o último a retornar aos trabalhos.
Dentro da classe artística, isso a gente está lidando com uma atmosfera de mais de 5 milhões de trabalhadores, dos quais mais de 3 milhões não tem uma renda fixa, dada a natureza da nossa profissão. Nós precisamos, o fazer artístico se dá em aglomerações, seja em grandes estádios, seja em teatro, é da natureza do nosso trabalho. Então, essa PL, ela veio com uma proposta forte da bancada ativista, ela visa o quê? Ela visa financiar, por meio de lei, por meio de um projeto de lei, para que cada trabalhador do setor cultural tenha, no mínimo, um salário mínimo, para poder sobreviver a essa pandemia. Nós estamos falando de técnicos, de artistas, do bilheteiro, do câmera, então são vários setores. Quando a gente fala em cultura, muitas vezes a gente fica preso muito no fazer do artista, mas sem o artista tem o técnico da arte também. E todos nós, sem exceção, estamos prejudicados com isso. Pode comentar, Sidão? Posso sim. Uhum. Eu acredito que essa PL, ela é fundamental agora, e não só agora, ela é emergencial, porque tudo no Brasil agora está sendo emergencial, em várias frentes, todas as ações precisam ser emergenciais, porque da forma como o Brasil lida hoje com tudo, quando qualquer coisa sai do eixo, como é o caso dessa pandemia, lógico que tudo precisa ser muito emergencial. E a cultura foi um órgão, né, uma classe, que foi, como algumas outras, mas a cultura especificamente, ela foi uma classe que foi totalmente esquecida pelas políticas públicas nos últimos anos, né? Ao invés de entender a cultura como algo importante para a sociedade, o que foi tirando orçamento da cultura em todas as gestões, né? Tanto da esfera federal como as estaduais e as municipais. Foi tirando na grande maioria. Então, a classe artística já estava passando tipos de problema, que a gente vai até aprofundar daqui a pouco. E chegou nesse momento da pandemia em que agora nós estamos precisando que essa PL seja aprovada, que ela caia na boca do povo, né, para que, de alguma maneira, isso seja uma conversa comum, que nós, artistas, precisamos também nos colocar nesse papel de trabalhador, que por muito tempo a gente também não se colocou nesse papel. Então a gente se colocava no lugar de, eu sou fazedor de cultura, eu sou fazedor de arte, eu sou um criador, eu sou um produtor. Se colocavam terminologias que não, apesar de todas essas pessoas serem trabalhadoras, também nós contribuímos, eu acredito, um pouco para que a fusão no jogo todo. Então, eu acho que nesse momento, eu acho que é um momento muito legal para que nós, da classe artística, também se coloquem como trabalhadores, para que também tenhamos um auxílio, nesse caso específico, do governo estadual. Então, estamos agora nessa batalha, então acho que essa ideia de levantar e começar esse programa com a PL estadual, eu acho que é muito importante para a gente já startar isso na boca de todo mundo e pedir para as pessoas comentarem com as outras sobre esse plano. Uma coisa que eu acho fundamental dizer é que o recurso existe. O recurso para esse projeto de lei seria do recurso do Fundo Estadual da Cultura. Então, não é falar que vai... Porque quando a gente fala em cultura, ainda mais num momento como esse, e apesar de todos nós estarmos vivendo imersos em arte, porque eu duvido, assim, eu não consigo pensar em uma pessoa que fique na sua casa sem ouvir ao menos uma música, ver uma peça de teatro, assistir um filme. Apesar disso, quando se fala em investimentos no setor cultural, a gente ouve muito, mas e o hospital?
E a escola? E a educação? Não, o recurso para a cultura existe. Não é um favor, é um dever. É um dever dos municípios, é um dever do Estado, é um dever da federação. Nós somos constantemente atacados. E eu diria que nós somos constantemente atacados, tanto a cultura quanto a educação, porque nós, os artistas e os educadores, nós que representamos a consciência deste país. Nós somos os que estão na linha de frente na luta contra o fascismo desse país. E é por isso que nós somos o alvo. É isso. Perfeitas as colocações de vocês. Destacar aqui rapidamente, a gente já passa a bola para o Fernandes. Muito bem lembrado pela Gisele e muito bem colocado pelo Sidão, mas 2 pontos. A cultura, a arte, né, e eu estou dizendo isso para a população em geral, ela não se resume aos artistas da Globo. E a arte, a cultura, os profissionais são, né, centenas, milhares de profissionais. Né? O Sidão tem uma larga experiência com o teatro e ele pode nos dizer até melhor o quanto de pessoas, o quanto de empregos, o quanto de renda é gerado. Né? E quando a gente fala disso, mostra o que é a importância da cultura dentro da questão econômica, e a gente vai mais além. Não tem como a gente falar educação pública de qualidade sem falar de cultura, sem acesso à cultura. Né? Não tem como. Não tem como a gente construir um país onde as pessoas possam exercer plena cidadania se elas não tiverem acesso à cultura. E a cultura, ela está no nosso andar, né? A cultura está no nosso modo de falar, né? Então, a cultura, ela também navega ali, ela influencia na questão da saúde pública, na questão da segurança pública, e isso não é discurso, é fato. Né? Como que o homem buscou e busca as curas para as doenças? Por ser curioso. Isso é um traço da cultura do homem. E se eu estiver falando bobagem, o Sidão, a Gisele, que tem muito mais bagagem do que eu, pode me corrigir aqui. Então, a cultura, ela precisa estar no centro. Né? Não porque nós temos contato com ela, nós que eu digo eu, Sidão, de alguma forma nós temos, e a Gisele temos contato com ela, mas porque ela, junto, claro, com a educação, vai sim transformar o mundo no mundo que nós queremos. E isso não é idealismo, isso não é algo impossível de ser alcançado. Né? Então, eu devolvo aqui para o Sidão, né, que é o Fernandes Júnior, para a Gisele, para fazer aqui um complemento sobre isso. Importante, nós temos que apoiar a PL 253 e a nossa luta, ela não encerra-se aqui, ela continua contra o fascismo, mas também para a gente construir um mundo melhor. Né? Gisele, Sidão, por favor. Eu acho que tem um complemento, Magno, a isso que você está falando, que eu acho que é importante, que é o seguinte. Depois que o Brasil viveu o golpe contra a Dilma em 2016, todas as lutas que estavam sendo colocadas na linha da política cultural foram desestruturadas de forma muito rápida. Porque tem um problema nisso, que eu acho que é importante que a gente precise colocar, é que quando você tem uma ruptura democrática, como a gente teve em 2016, sem a Dilma ter cometido nenhum crime, e ela ficado praticamente sozinha nessa luta, enfim, todo mundo sabe dessa história. Quando você tem uma ruptura dessa forma, da maneira que foi, o Brasil, abriu uma porteira que até hoje está saindo gado dessa porteira e a gente não está conseguindo fechar, cara. A gente não está conseguindo força para fechar
esse bando de gado que está tomando conta do Brasil agora. E vamos lembrar muito bem, não é a única, uma das grandes lutas que nós artistas tivemos que travar, e olha que eu tive que fazer isso contra a minha própria vontade praticamente, foi defender a Lei Rouanet. A gente se lembra daquela grande, não, porque a Lei Rouanet fica dando dinheiro, as pessoas não sabem o que é a Lei Rouanet até hoje e ficam falando. Porque o que acontece aí? A economia que a cultura gira, quando você vê um show, vamos dar um exemplo aqui, tá? Bem idiota o exemplo. A quantidade de pessoas em volta de um show da Ivete Sangalo cara, eu não consigo nem mensurar quantas pessoas trabalham direta e indiretamente no show da Ivete Sangalo. Mas vamos sair da esfera do show. Vamos colocar os teatros, os musicais até. Porque estavam dinheiro na Lei Rouanet. Muitos, você tem ali 2, 3, 4 do espetáculo que eram conhecidos, mas aí você tem todo o resto do elenco que não era conhecido e que estava trabalhando ali, costureiras, figurinistas, maquiadoras, gente que vai trabalhar especificamente no palco, como a Gisele falou, bilheteiro, uma cadeia econômica, e às vezes a costureira está ganhando R$1.000 ali, gente. A costureira não está ganhando 3, 4 mil, como é que deveria ser ganhar, inclusive. Então, de lá para cá, depois do golpe contra Dilma, a cultura, outras áreas, mas como aqui a gente está falando da cultura, tá? Então, assim, a cultura, ela sofreu um ataque massivo que afastou a população dessa percepção dela de apreciadora de cultura. Então a gente chegou, e isso foi se agravando na esfera, de forma que as nossas casas de espetáculo estavam cada vez com menos pessoas, né? Estava havendo já um sucateamento, inclusive dos técnicos de teatro, porque se você tem menos espetáculos, você tem menos técnico trabalhando, menos pessoas foram trabalhar dentro dessa área correlata ao teatro, né? Então, menos técnicos, menos costureiras, menos figurinistas, menos maquiadores, menos tudo, porque teve uma batalha. E aí a gente chega onde a gente chega hoje, nesse escárnio que é a política cultural nacional. Não só pela Secretaria de Cultura, que perdeu até, né, o status de ministério, mas também pela forma como está sendo feita. Então, eu acho, cara, que, concluindo aqui, eu acho que o que a gente está vivendo, tudo bem que a gente vai entrar nessa esfera da pandemia, mas eu vou dizer para você que em novembro também não estava bom. Entende? Tem uma grave crise de gestão pública na cultura em todas as esferas do sistema político brasileiro. Em todas, sem exceção. Assim, você pode achar uma ação boa aqui, uma ação boa lá, mas no molho completo está tendo um problema seríssimo de gestão, né? Que é reflexo desse golpe aí, porque nós estávamos bem na era Lula, tinha muito investimento em cultura, né? Célio Turino foi um cara que colaborou muito nesse processo. Gilberto Gil foi um cara que colaborou muito nesse processo. Sérgio Manberti foi um cara que colaborou muito nesse processo. Mas a gente sofreu, depois do golpe, uma campanha muito forte contra nós. Eu não sei o que a Gi quer complementar aí a respeito disso, Gi. Quero sim. Falando um pouco sobre a Lei Rouanet, as pessoas criticam tanto. Eu tenho minhas críticas enquanto artista à Lei Rouanet também. Eu acho que o X da questão da Lei Rouanet é apenas um. É o fato de você tendo o seu projeto aprovado na Lei Rouanet,
você ainda coloca logo do patrocinador. Para mim, o X da questão está ali. Porque em qualquer outro lugar do mundo, quando o patrocinador ele já apoia uma lei de incentivo, a marca que vai é apenas a lei de incentivo. Isso acontece no Brasil não apenas com a Lei Rouanet, mas com a Ancine. Tudo que você vai fazer no Brasil, um filme nacional, tudo você coloca um monte, mas um monte de propaganda. E essas propagandas são devido à lei. Para mim, começa isso, devia ser proibido. Porque aí o dinheiro já foi da lei. Agora, se o Bradesco, se a Petrobras, que era uma que apoiava muito a cultura e ela parou de apoiar, se ela não tivesse a marca dela ali, só apoiaria o quê? Porque não é um favor. A Lei Rouanet o que faz? Ela transfere o valor que seria dado no imposto e vai direto para o setor cultural. Então, esse dinheiro já seria da União. Eles só colocam onde vai. Então, na minha opinião, a partir do momento que não se tivesse mais, as empresas iam continuar fazendo isso porque sim, porque é interessante. E aí a empresa deveria ganhar um selo de apoio à Lei Rouanet, sem falar em qual projeto apoia. Porque assim, os pequenos projetos, que a Lei Rouanet também ela também contempla vários pequenos projetos, eles seriam mais bem vistos. Porque se o Bradesco, a Petrobras quisesse o nome deles, aliado, como o Sidão falou, a Ivete Sangalo, eles pagariam uma taxa de propaganda. Porque aí é visibilidade, são duas coisas. No Brasil, isso é tratado apenas como uma coisa. Então, na verdade, ele paga um e leva dois. Não deveria ser assim. Eu acho que só essa mudança já representaria um avanço enorme da lei. E a Lei Rouanet, não sei se vocês têm consciência, hoje ela pode ser usada por entidades religiosas. Assim como o diretor da FUNASH também, ele está criando um espaço, uma espécie de um trabalho para um teatro religioso. Né? A religião assumindo os comandos. Quando o Sidão fala dessa coisa da questão da gestão. A gestão está cada vez... A nossa crise na gestão está diretamente ligada à qualidade dos nossos gestores, porque estão pessoas cada vez mais incompetentes. Complementando o que o Sidão falou sobre a questão da economia, eu já havia citado aqui, o setor cultural ele emprega de 5 a 6 milhões de pessoas. Isso representa, em números, 6% da mão de obra brasileira. Tá? A Lei Rouanet dava apoio a mais ou menos 70% dessas produções, segundo dados da FGV, que é a Faculdade Getúlio Vargas. Então, o que acontece? De todo esse valor, nós temos que a Lei Rouanet, não só, eu estou falando do setor cultural, nós temos uma devolução na economia de quase 4% do PIB. Isso é mais de 170 bilhões. O setor cultural não é um setor que representa gastos. Muito pelo contrário, ele representa lucro. Ele representa lucro para o país. O setor cultural, ele é um setor de suma importância na construção de um povo, porque o retorno dele não é apenas financeiro. O retorno dele é social. O retorno dele, como o próprio nome diz, é cultural. Né? É um dos setores mais importantes. Quando você vê os países os primeiros países do mundo, o que eles fazem? Onde que eles investem? Por que a gente se fala tanto dos Estados Unidos? Não apenas dos Estados Unidos, por que a Coreia, que antes muitos nem sabiam onde ficava a Coreia, hoje ela está ali em evidência. Está totalmente ligado ao investimento à cultura. Já foi feito um estudo que cada R$1 que você aplica em cultura tem a devolução de 3. Então, a cada R$1 de investimento, você retorna R$3, sem contar todo esse investimento social e humano. É isso, desse assunto. Ótimas colocações de vocês, e a gente já entrando já em outro assunto, lembrando que essa discussão aqui ela não termina aqui e ela tem que continuar, né? Sobre a questão da cultura,
as pessoas, né, os gestores, e a gente precisa colocar gestores lá e pessoas para nos representar lá, que tenha a mentalidade de que cultura é investimento, não é gasto, né? Que, como a Rose Meusburg gosta de falar, a cultura não é a cereja do bolo, mas é o fermento para fazer o bolo crescer, né? E esses cortes e todo o retrocesso que nós tivemos nos últimos anos, eles chegam de forma muito violenta nos municípios. E, infelizmente, uma coisa que eu vejo aí de 10 anos de militância, e quem tem muito mais militância do que eu vejo que é também concorda com isso, a velocidade da, da evolução, né? A gente coloca lá um governo progressista lá em cima, no governo federal, faz políticas públicas maravilhosas. Se a gente não tem aqui embaixo, né, gestores com a mesma qualidade, aqui não anda da mesma forma ou anda mais devagar do que poderia andar. Agora, quando entra gestores que fazem ataques à educação, ataques aos serviços públicos, ataques à cultura, que busca acabar, né, com estas áreas e com a oferta desses serviços com qualidade gratuita, é rápido aqui embaixo esses ataques também. Aqui em Poá, para a gente trazer para o nosso município, por exemplo, há 3 anos estamos sem o Conselho de Cultura. Coincidentemente, se a gente for ver, é do governo Temer para cá. E foi uma luta para conseguir colocar um Conselho de Cultura para funcionar, né? E funcionou malemar. E assim, claro que tem um pouco de culpa da sociedade civil, e eu me enquadro nisso porque eu fui do Conselho de Cultura, mas a luta contra os caras que desprezam a cultura ou não têm qualidade para estar onde estão é o principal entrave. Né? A gente vai entrar aqui nos municípios. Marcinho, obrigado por colocar aqui os comentários. Eu vou tentar pegar aqui os comentários. Eu estou com dificuldade para acessar aqui a nossa live. Mas vamos lá. Boa tarde, o Juca mandando aqui boa tarde para a Gisele, para mim e para o Sidão. A Alexandra Ibanez Silva, boa tarde, acho que maravilhosos, né? Isso mesmo, maravilhosos. O Tassiano é uma bondade incrível. Salve, lindos! Vamos lá, aqui a Amabile fez aqui uma colaboração aqui, ela colocou aqui uma explicação, Gisele, olha aqui, ó. Gi, na verdade, essa é a proposta do Fundo Nacional de Cultura, onde a grana iria, né, direto para o fundo e lá seria repassado. E aí a gente entra aqui, a gente aproveita para entrar na questão do município sobre a Lei Rouanet. Eu acho que ela tem que ter algumas alterações. Eu acho que as leis de incentivo, a grana tem que chegar nas cidades, né? Tem que chegar lá nos pequenos produtores, né? Então a gente precisa alterar a Lei Rouanet. E aí é uma discussão também grande, porque há pessoas que são a favor que se acabe, outras que tem que deixar do jeito que está, outras que tem que alterar, mas a discussão tem que ser feita. Né? Eu sou daqueles, sou partidário daqueles que acham que tem que alterar para elas ficar melhor. Sobre a questão dos fundos, e a gente entra na questão das políticas municipais. Né? A gente em Poá ainda não tem um fundo municipal de cultura. Né? A gente está sem o conselho, precisa de uma nova eleição, e não creio que sairá esse ano, mas é uma luta que a gente deve fazer para sair mais tardar no começo do ano que vem, independente de quem vai ser o prefeito eleito. Né? Criação, de fato, do Fundo Municipal de Cultura, porque há meios, há mecanismos para que nós tenhamos a verba para fazer as políticas públicas. E aí eu passo para vocês, para a gente discutir sobre as políticas públicas no campo municipal. Né? O que vocês acham, qual a experiência de vocês, enfim, falem o que vocês quiserem, e aqui no meu relógio são 15 horas 37 minutos,
e fora Bolsonaro. Que horas são aí em vocês? Uma coisa. Olha só. Hora de ele sair, gente, caralho. Demais, já passou. Já passou. Esse cara, na minha opinião, ele nunca devia ter entrado, mas vamos lá. Deixa eu só responder aqui a Mabile, que ela falou que é do fundo, ela falou que seria do recurso nacional. Na verdade, no momento nós estamos com quatro projetos tramitando, e eles são muito parecidos. O que eu falei, sim, foi do recurso estadual, né, do recurso estadual de cultura, que é a lei, que é a PL 253. Agora, eu acho que até dá para a gente fazer esse encaminhamento, para a gente começar a discutir uma outra PL, que é essa, vou passar a bola para o Sidão, que é a 1089. E na 1089, quando a gente for ver as colaborações, nela, ela prevê para o repasse, entre outras coisas, a questão da identificação desses espaços. E quando a gente fala da identificação desses espaços, ela coloca tanto a questão da identificação através do ponto de cultura, né, como do Conselho Municipal. E aí dá a importância de como a gente está travando essa lei há quase 3 anos, exigindo que esse conselho seja votado em Poá. Porque nós estamos lutando para que esses projetos de lei sejam aprovados. No entanto, sendo aprovado, os artistas de Poá não conseguiriam tanto, porque nós estamos sem um conselho, para ver como que é importante essa questão, esse debate das leis do município, para tudo funcionar. Porque a gente precisa ter os gestores municipais, estaduais e o da federação. Quando um não funciona, atrapalha toda a cadeia. Vai, Sidão. Vamos lá, muita coisa, né? Primeiro, eu quero ter uma opinião complementar à do Magno a respeito da Lei Rouanet, que é o seguinte: pode alterar a Lei Rouanet, fazer o que quiser, tudo bem, mas não é, enquanto um cara da arte, assim, eu não estou preocupado com a Lei Rouanet, cara. Eu estou preocupado com o investimento público direto de cultura na cultura dos estados, da União e dos municípios. Eu não estou preocupado com a Lei Rouanet, não, cara. A Lei Rouanet, eu defendo a Lei Rouanet porque ela é um mecanismo também de investimento à cultura no Brasil. E aí, participei de dezenas de conversas, na época do Gilberto Gil e depois no cara que seguiu ele, que é o Juca, de alteração da Lei Rouanet, que era uma conversa com os artistas e com os empresários na época. Então, assim, as alterações estavam acontecendo. Então, para mim, eu estou pouco na boa mesmo, eu não estou preocupado hoje com a Lei Rouanet. Eu estou preocupado com os gestores para investimento direto, investimento público. Não quero investimento privado na cultura. Eu quero investimento público na cultura. A PL, essas duas PLs que a gente está conversando aqui, é investimento nos trabalhadores da cultura, que é uma emergencial. Só que do governo federal, gente, esquece. Esquece. Qualquer coisa que ligado à cultura, que não seja para ficar passando pano para ditador, para ficar passando pano para pessoas que não que flertam com a ditadura, qualquer coisa que vier desse governo não presta. Então a gente tem que mudar a lógica, porque esquece essas conversas de política cultural nível nacional, acabou. Acabou. A gente precisa entender, e isso não tem nada a ver com pandemia, não. Tem a ver com uma política moral, né, na base da moral, que o governo federal vem implementando e que muitos municípios, viu, Poá, adora o papel do senhor Bolsonaro, paga maior pau. Então não adianta, é uma força que nós artistas como um todo, ainda não conseguimos nos juntar para fazer essa comunicação com a população, para que a população, junto conosco,
consigamos fazer alguma coisa de diferente. A gente não vai parar de tentar, mas a brisa é essa. Você pega um exemplo de Poá, mano. Você estava falando aí de Poá tem uma gestão ótima, aqui numa cidade, né, pequena que não tiver afinada, ferra. Isso aconteceu em Poá, cara. Na época do Testinha, né, ele não pegou 11 milhões do governo federal para fazer aquele teatro lá, não foi? Aí teve mais 7 milhões, 18 milhões no teatro, cara. Mano, ó, se eu entregar 18 milhões para você, Magno, 18 milhões para você, mano, você que não sabe nada de engenharia, nada de arquitetura, vai contratar uma galera ferrada e vai fazer 3 teatros 1000 vezes melhores do que esse de Poá. Então, o teatro de Poá tem política de uso, o teatro de Poá tem equipamento de iluminação próprio, o teatro de Poá não tem gestores próprios, o teatro de Poá não tem técnicos contratados, não tem problemas de infraestrutura e não tem uma programação frequente de atividades artísticas lá. Nunca teve. Nunca. Nunca. Nem na época do Aspásio. O Aspásio adorava pagar pau para produções de fora, né? Era esse cara que achava que as produções regionais não valiam de nada, então ele chamava gente de fora para se apresentar no Teatro de Poá, e pessoas como Opereta às vezes tinham que sair na faca para poder, às vezes, se apresentar naquele lugar. Na gestão aqui do Jean, do Mário Sumirê, é uma galera que não gosta de fazer, não gosta da cultura. Eles trabalham? Trabalham. Mas caraca, mano. Eles trabalham, mas não gostam. Então, para eles, qualquer atividade que tenha. Primeiro, que tanto não gosta, que não foi pela cultura de Poá. Manteve uma sequência de atividades de festas que não fica nada para a cidade, né? Não fica nada para a cidade, e não gosta da gestão. Desculpa o cachorrinho aqui, tá, gente, do lado, se vocês estiverem ouvindo. São os sons da periferia, deixa eles. E aí você tem e aí, só para fechar esse jogo, e aí, dentro dessa conjuntura que eu estou conversando, tanto nacional como aqui municipal, a situação que a gente está lidando hoje é tentar se organizar do jeito que pode. Então, parabéns, mano, para essa luta de vocês junto ao Conselho de Cultura. Porque, sim, quando a gente tiver uma política de cultura legal, aí sim a gente pode dizer que a gente pode pleitear alguma verba no governo federal. Por enquanto, mano, o que vai vir para nós é chumbo grosso, é paulada, é descaso. Então, é um pouco isso o jogo. Bom, assina embaixo aqui o que o Sidão colocou, e é paulada todo dia, toda hora, e com mentiras. Enquanto a gente tenta mostrar quebrar uma mentira, já tem outras 10 para a gente quebrar. É uma luta desigual, enfim, e eu concordo sobre tudo que você falou. Você sabe muito bem, a gente já teve a oportunidade de fazer várias conversas, né, pessoalmente. O Sidão, para quem não sabe, chegou a me dar um tempo aulas de teatro, então muito grato por todo o aprendizado que tive com ele e com várias outras pessoas da Opereta, o próprio Tassiano. O Tassiano me ensinou a como segurar um microfone, né? Então, enfim, o Marco Sena e tantas outras pessoas do meio da cultura aqui de Poá. Inclusive, moldou o meu ser humano. Se hoje eu sou um ser humano um pouco melhor do que eu era, talvez há 15 anos atrás, se dá por essas pessoas. E isso não tem dinheiro que pague. Eu posso dar 1 milhão para o Sidão pelo que ele me ensinou. Não é justo, é pouco ainda, porque não dá para a gente colocar isso em dinheiro. Sobre essa questão das políticas municipais, isso que você falou, a questão do teatro, né? E questão do governo do Testinha a nível municipal, o que eu vejo é que nós tivemos governos, e temos um governo atual também, que investe em concreto, mas não investe nas pessoas, né?
Então, assim, nós recebemos nos últimos anos muitos recursos, só que eles foram mal aproveitados. Tem a questão da qualidade técnica de quem ficou responsável por gerir esse recurso, mas também tem a questão da falta da democratização. Quantas vezes, Sidão, você foi chamado para discutir política pública para o teatro, por exemplo, nas gestões anteriores, pelos gestores, pelo ex-prefeito Testinha, pelo ex-prefeito Marcos Borges, pelo atual, pelos secretários de cultura que passaram? Acredito eu que talvez nenhuma vez. Não sei. Mas, assim, não houve gestões democráticas, participativas. E aí os conselhos municipais, eles têm essa função. Porém, não pode ser conselhos que só sirvam de enfeite. Tem que ser conselho deliberativo, tem que ser conselho realmente participativo, né? Para que as políticas públicas elas possam ser feitas de uma forma que tenha qualidade, né? O teatro é um exemplo, a gente pode dar vários exemplos aqui de obras que as pessoas passam à noite quando vêm ali de São Paulo, do trabalho ou da faculdade. Nossa, que obra bonita! Só que aí, se você coloca alguém que é da área para analisar aquela obra, a pessoa coloca defeitos, não porque seja uma pessoa pessimista, não porque seja uma pessoa que só queira falar mal, mas porque é uma pessoa que detém o conhecimento e sabe como deveria ser, e sabe como deveria fazer para que aquela obra ela cumprisse a sua função social. Isso é o teatro, isso é o pavilhão de exposições, a Praça dos Eventos, são escolas também, né? Vou ler aqui mais alguns comentários aqui. A gente aprofunda nessa questão das políticas municipais. Eu acho que a gente pode pensar aqui como fazer para vencer, né? Transpor esses, vamos assim chamar, inimigos da arte, inimigos da cultura. E só colocar um ponto aqui: 18 milhões no teatro, né? Só para corrigir, passar aqui a informação: 15 milhões veio do governo estadual, Sidão, 3 milhões do governo municipal. Eu e a Gisele, nós estávamos numa live, acho que essa semana, e eu falei, a gente podia fazer um ponto de cultura no município, né? O programa do governo federal a nível municipal. Salvo engano, aqui, 600 mil reais por ano, 10 pontos de cultura. Né? Dinheiro na veia da opereta para pagar os artistas e trazer os alunos, oferecer os cursos de forma gratuita para as pessoas, mas elas já estão pagando porque é um recurso público. Mas como o Tassiano colocou aqui, é pegar o dinheiro das pessoas e investir nas pessoas. Né? Vou fazer aqui algumas leituras aqui de alguns comentários que eu consegui pegar. Isso, Sidão, porque só vem através dos fundos. Foi a Amable que fez aqui a colocação. O Tassiano, sim, investimento privado será balizado por lucro e não por trabalho artístico. Que aqui é a crítica, eu acho que é ponto em comum, né, entre a gente sobre a questão da Lei Rouanet, e quando a gente deixa na mão do setor privado como usar esse recurso, né? A Neide Xavier mandou aqui que né, quando ela mandou o comentário, 15 horas, 41 minutos e fora Bolsonaro. E o Tassiano colocou aqui fora que o recurso público pertence à população e deve ser investido na população. Sidão, Gisele, como a gente transpor essa barreira, esse problema que se dá aqui nos municípios? Eu acho que se a gente não mudar no município, a gente não muda lá em cima. A minha concepção ela é essa, né? Se a gente quer uma mudança de verdade, comecemos aqui de baixo, para que nós possamos ter qualidade lá em cima. Sidão, Gisele. Ok, vou aqui. Uma das coisas que mais pesa aqui em Poá, além dessa falta de pessoas que entendam do setor cultural na gestão, né? A gente tem o secretário, esses dias eu estava conversando com o Felipe, ele falou, não, mas até que nós temos cerca de 20 trabalhadores da cultura, dos quais 3 são comissionados. Então, na cultura tem pessoas que conhecem o setor cultural, mas elas estão mal alocadas. Elas não estão onde deveriam estar.
Então, a pessoa que tem um poder de decisão não sabe lidar com a equipe que tem e também não contrata outras pessoas. Eu já cheguei a fazer uma apresentação com Fazer Acontecer no Teatro de Poá. A pessoa que foi designada para ficar no teatro com a gente não sabia onde ligar o interruptor. O Fazer Acontecer é um grupo de teatro amador aqui, eles ganharam um prêmio a nível estadual. Eles foram muito bem recepcionados em outras cidades de São Paulo, mas na cidade deles, eles encontraram um teatro às escuras. Nós iluminamos o teatro com o satellite da plateia. Então, é vergonhoso. E outro problema gravíssimo aqui em Poá é a questão do recurso. O recurso que vai para a cultura em Poá, ele é coisa de 3,5%, já saiu a LDO para o próximo ano, que vai gerar em torno de 3 milhões, só que acontece que mais de 70% desse recurso já está na folha de pagamento. Ou seja, a cultura já começa sem recurso nenhum. E como o Sidão bem lembrou, o teatro não tem uma lei de uso. E por que a gente cobra tanto essa questão da lei de uso e a questão do Fundo Municipal de Cultura? Porque com uma lei de uso, eu, enquanto produtora cultural, eu trago um evento para o teatro, eu vendo os ingressos, parte do dinheiro desse evento vai para o Fundo Nacional de Cultura, para o Fundo Municipal de Cultura, que aí vai poder, como que eu vou dizer, patrocinar os artistas locais, vai poder patrocinar atividades locais. E aí, quem sabe, uma mostra, dá para se fazer uma mostra com as escolas, dá para se fazer várias coisas. Só que nós precisamos de recurso. Não dá para você pensar na cultura como trabalho voluntário. É como se não falou, nós somos trabalhadores. Eu acho revoltante, eu estou revoltada nesse sentido, quando eu vejo artistas maravilhosos tendo que usar aquela atividade que te faz vibrar, aquela atividade que faz vibrar a sua alma, como um hobby, porque você precisa sobreviver. Sabe, esses tempos de pandemia a gente reflete muito, né? Eu me formei numa universidade federal e, em vez das pessoas ficarem felizes por eu ali na luta, escola pública, e passar numa universidade federal, o pessoal falava assim: ai, mas por que você não escolheu outro curso? Né? Você vai fazer artes cênicas? Nossa, você tem boas notas, você podia fazer outro curso. Mas eu quero fazer arte. Eu quero viver de arte. Então, é muito complicado. Parece que a gente não tem... Nós, trabalhadores da cultura, é como se a gente não tivesse o direito de escolher a nossa profissão. Ou você escolhe viver de arte e vai lidar com todas essas questões, que é a falta de grana, é a falta de investimento, porque se faz uma glamorização da arte, mas se tem um trabalho muito grande. Né? As pessoas falam muito no glamour, mas quem está ali, quem está nos espaços independentes como o Neura, que hoje, parabéns, amigo, 16 anos, mas a gente sabe que o Espaço M fechou. Então, nós sabemos desses percalços de se viver, da nossa profissão, da nossa escolha, e isso não deveria ser. Porque todo mundo fala, e a gente está aqui até agora, a gente falou muito sobre o quanto é difícil viver de cultura, o quanto é difícil a questão das políticas culturais, mas poucos pensam como que é para o artista não viver de cultura, como que é para o artista não fazer arte. E eu tenho, dentro do meu hall de amigos, vários, são muitos mesmo, assim, só na minha turma eram 20, na faculdade, que se formaram em arte estão aí, fazendo Uber, de vez em quando rola uma publicidade, porque não conseguem sobreviver na sua área. Né? Isso é muito, muito complicado. A gente pega países como, só ressaltando, voltando a esse assunto, a Alemanha. A Alemanha criou vários programas para quê? Para não fechar os espaços culturais. Pensa nesse pós-pandemia. Né, já adiantando o nosso próximo assunto. Pensa numa pós-pandemia, a partir do momento que os espaços culturais foram fechados, como que isso vai acontecer?
O que fecha, depois para a gente tentar reabrir, realocar, vai ser um gasto muito maior. Sendo que essas políticas culturais, que tem que sim, concordo com o Sidão, é dinheiro público, é do setor público, é um dinheiro que não é a favor de empresário. O Fundo Nacional de Cultura, ele tem 890 milhões. Esse dinheiro, ele só precisa ser definido para onde? Aí vai da PL 1089, que ela fala o seguinte: você vai beneficiar os artistas, os espaços de cultura, mas, ao mesmo tempo, vem uma contrapartida no pós-pandemia. Então, você não tá fazendo um favor, você está comprando antecipadamente espetáculos, cursos, que depois, quando a gente sair desse momento, que vai ser muito difícil, que aí que eu acho que vai ser um caos diferenciado, mas nós temos uma estrutura, nós temos cursos para oferecer a essa população, nós temos aos poucos o retorno das atividades culturais que sabemos que será o último. É importantíssimo pensar nisso, né? Então, eu fico com essa reflexão. A gente sabe que é difícil fazer cultura, a gente sabe todas as agulhas que o setor tem, mas pensa para o artista como é não poder, como que eu vou dizer, respeitar a sua essência. É isso aí. Podem complementar. Sidão. Vamos lá. Eu vou tentar nas duas abordagens aí, tanto do Magno como da. Vamos lá. Primeiro, nós artistas, a minha percepção, a gente vai precisar hoje enterrar os nossos mortos. De dados oficiais estão falando 10 mil, mas qualquer pessoa minimamente que pesquisa sabe que já chegamos a 40 mil mortes, pelo menos, no Brasil, Covid. Então, e vai morrer muito mais, infelizmente. Então, nós vamos precisar enterrar os nossos mortos, viver o luto desse momento. Nós vamos depois viver essa euforia, quando a gente já tiver passado por isso, unido a uma grande melancolia. E o artista, enquanto estivermos nesse processo, ele vai precisar trabalhar na redução de danos. Ponto. Então, assim, e aí é que eu falo, esse governo federal e o estadual não gosta de trabalhador. O governo federal não gosta de trabalhador. Ele não gosta de gente pobre. Ele não gosta de gente. Então, ele quer a nossa morte. É um estado organizado de uma forma que a gente chama de necropolítica. É uma galera que quanto mais morrer, melhor. Em todas as esferas. Então, nós hoje, artistas como um todo, a gente vai trabalhar quem conseguir, quem tiver condições emocionais, condições psicológicas, condições sei lá o quê, de poder produzir primeiro. Essa redução de danos que eu falo, a primeira é pro próprio artista. Porque a função do artista, a razão de viver do artista é a sua obra, é o que ele faz, é o que produz. Seja ele qual for. Se ele não consegue produzir, ele vai entrar em várias situações internas aí. Certo? Eu estou falando de alma agora. A comida no prato, cara, o que a PL estadual está querendo propor é o agora, é a comida no prato amanhã. É o cara parar de pedir emprestado. É a gente parar de ajudar 5, 6 campanhas
de ajuda com um ou com outro aqui, que está todo mundo precisando. Então, tem duas frentes aí nessa batalha do artista hoje, que eu acho que a gente precisa tentar se acalmar na medida do possível e entender que tudo que a gente pensou até dezembro do ano passado vai precisar se transformar. Então, esse é que eu proponho a reflexão. O outro lugar é que a gente não pode fugir, é que tem eleições municipais, como o Magno propôs. Tem eleições. Ela não será adiada. Cara, se uma eleição municipal for adiada, aí a democracia no Brasil, querido, aí você pode passar, assina lá que a democracia acabou, e se quiser ficar no país, fica, se quiser ir para outro país, vai. Esse é o ponto. Precisa ter eleição. E aí o jogo vai ser assim, né? No minha jogo, dentro do nosso tema é importante botar a cultura como uma política pública. Secretário de Cultura que está dizendo que agora precisa priorizar a saúde, precisa abandonar o cargo. É um incompetente. É um cara que não sabe o valor da cultura para quem está em casa, para quem está na casa aqui agora, para quem não sabe o valor da cultura para um artista, não sabe o valor da cultura, não gosta nem do seu povo. Qualquer gestor. Então, se algum gestor ficar falando isso, desconfie. Então, é importante que a cultura faça parte de uma política pública. Eu acho que é importante, para formar essa política pública, esse plano de governo, que os artistas sejam consultados. Sabe? De verdade. Não estou falando que essa consulta tem que resultar em cargos. Porque nós, artistas, queremos ajudar na conversa. A gente adora um papo. Chama a gente para conversar, a gente adora um papo. Então, precisa ter, para formar esse plano de governo, a gente precisa conversar com os caras que estão fazendo, com as pessoas que estão fazendo. Precisa botar, comprometer os candidatos com orçamento. Isso que a Gisele falou é uma vergonha. Isso aqui. Isso que a Gisele falou é uma vergonha, cara. Tipo, você tem 3 milhões, tudo em folha de pagamento. Quer dizer, é uma galera que tá lá pra quê, mano? Pra quê que essa galera... Vai embora, seja lá quem são vocês. Se vocês não vão fazer nada, vão embora, mano. Tchau. Então precisa ter orçamento para cultura. Sem orçamento, não tem cultura. Sem grana, não tem cultura. A gente vive no capitalismo. Então a gente precisa de grana. E aí tem uma reflexão que eu faço para terminar sobre os artistas, que sempre quando a gente vai para a campanha, o político gosta de usar a gente para agregar valor ao voto. Certo? Então vai vir lá o Ambrosino, candidato a prefeito, vai conhecer ali aquele grupo X ou aquele artista Y e vai chamar ele, porque se esse cara falar que vota em mim, no Ambrosino, o que vai acontecer é que o Ambrosino vai botar na foto e esse daqui vai agregar valor ao voto. Então eu acho que o artista precisa começar a entender que ele não precisa mais ser agregador de valor de voto. Ele precisa entender que a ação dele, o trabalho dele, precisa também, não só, mas também de interferência política para ele poder sobreviver. Porque se tivéssemos políticos mais competentes, a gente não estaria passando esse sufoco que a gente está passando agora por conta de uma pandemia. Então, fechando esse elo, tanto do que a gente precisa fazer agora, como de política, eu acho que o artista hoje vai precisar, na minha percepção, vai precisar se colocar de uma forma que ele nunca precisou ou ele nunca imaginou que iria se colocar por conta das circunstâncias que a gente está. O artista de hoje, não é o mesmo artista de novembro do ano passado. Acabou. Esse artista não existe mais. A gente vai produzir uma nova percepção e a gente vai contar com a população, vai contar com os órgãos públicos e vamos cobrar todo mundo, inclusive a nós mesmos, porque tem muita gente que não está conseguindo produzir. É isso. Perfeito, Sidão. E, assim, só fazer alguns complementos diante de todas as falas que vocês colocaram. Por exemplo, a Gisele falou lá, tem
poderia vir recurso via fundo e não vem. Em 2015 tem uma postagem que eu fiz justamente denunciando isso. O Poá deixou de conseguir recurso para as ONGs da cidade porque naquele momento não estava com o conselho de fato instituído, né? Como os artistas, como diversas entidades e a própria prefeitura deixa de receber recursos, né, que poderia ser investido nas pessoas. Tem algumas mensagens aqui que já ajudam a gente a entrar no próximo tema, sobre a questão que o Sidão colocou. Eu acho que é a gente aproveitar esses espaços aqui, né? A Gisele tá junto comigo num projeto, eu acredito que ela acompanhe. Há uma briga também para que a gente possa democratizar mais os espaços. O Sidão, a gente já, né, se conhece há anos, e outras pessoas que eu tenho conversado, por quantas e quantas vezes a gente não tentou se juntar para fazer algo democrático no sentido de ouvir os artistas para bolar a política pública. Eu acho que uma das coisas que a gente já fez aqui, e depois eu vou assistir essa live novamente, porque daqui da fala de vocês, eu vou pegar, vou anotar, a gente tem que fazer esse trabalho. Pô, quais são as nossas deficiências? O que dá para a gente fazer de melhor? Como fazer isso acontecer? Né? Com certeza o Sidão, a Gisele tem isso até já de cabeça já. A gente precisa colocar isso no papel, tirar do papel e levar isso para o povo, né? Chegar até a população. E claro, os artistas também, de um modo geral, né? E a eleição agora será uma grande oportunidade. Tem o combate à pandemia, tem também o combate para que nós não voltemos, não regressemos mais ainda, né? Porque a gente está falando, né, de adiar a eleição. Mas para sair do adiar a eleição para não ter eleição, né, é assim, ó, é um pulo, né? Então, temos que trabalhar todas essas frentes, né? Inclusive para ter, porque a gente defende o direito daquele que pensa diferente da gente de também opinar. Ó que louco, né? Não é muito louco isso? A gente defende o nosso direito de falar, mas também defendemos o direito de quem discorda da gente de falar. Porque a gente quer que eles falem. Porque é disso que vai sair boas políticas públicas. Enfim, quando o Sidão falou da necropolítica, e o Abenon está nos assistindo, eu não sabia, na hora que você falou da necropolítica, eu lembrei dele. E ele fez aqui um comentário sobre isso. A gente precisa denunciar essa política que não é incompetente. Nós temos já 10 mil mortos. Ela é competente, porque ela é uma política pró-morte. A gente está fazendo o discurso errado, gente. Não é, eles não são incompetentes. Para o objetivo deles, eles estão alcançando o objetivo deles. Porque essa é a política que eles querem, a política de matar pobre, negro, mulher, LGBT e aqueles que defendam, né, que esses tenham os seus direitos e também tenham condições de cumprir os seus deveres também. Tá? Então a gente está fazendo o discurso errado, sabe? Abrir cemitério numa situação como a nossa, a gente não tem que. Nossa, o cara é incompetente, onde ele está com a cabeça? A cabeça dele está pensada num projeto que, por meio do Bolsonaro, é um projeto nacional que esses caras estão colocando em prática, né? E a gente precisa derrubar esse projeto, derrubar com eleições, derrubar no debate de ideias. Hoje, vindo aqui, eu encontrei uma pessoa que me falou, cara, se a gente tivesse ouvido você e tivesse ouvido as outras pessoas, a gente não teria elegido Bolsonaro. E a gente precisa tirar esse cara. E a gente precisa colocar gente honesta para nos governar aqui em Poá. Então, assim, 57, 55 milhões votaram no Bolsonaro. A porcentagem de pessoas que defendem esse tipo de política não são esses 57 milhões. Mas a gente precisa dialogar com aqueles que foram enganados, seja por qual for o motivo.
muita gente está abrindo o olho, mas ainda há muita gente para que nós precisamos abrir o olho. Sidão quer fazer um complemento? Sabe por quê, Magno? É que o jogo que a gente está jogando ainda é um jogo. Como que eu posso dizer? Cara, o Bolsonaro foi eleito ilegalmente, cara. Ele é fruto do golpe. A gente sofreu um golpe em 2016. Aí foi preparado a cama, ele deitou. Ele foi. E ele ganhou de forma ilegal, por conta das mensagens de WhatsApp, que é financiada ainda hoje no gabinete do ódio. Então, enquanto a gente vai fazer uma conversa aqui com a população, que a gente chega menomale porque a gente não tem grana para campanha, o cara está disparando mensagens, sei lá, da Macedônia, fake news da Macedônia, gastando milhões para despejar conteúdo lixo no WhatsApp da galera. É isso. Então, assim, é um troço que o combate é desigual. A democracia, de uma maneira geral, é desigual no Brasil ou em todo lugar. Qualquer democracia que tem pessoa passando fome já não é democracia. Mas no Brasil isso é bem mais profundo, né? Mas, de qualquer maneira, a luta é desigual. A gente precisa conversar com as pessoas. Mas, de repente, essa pessoa que falou com você hoje, se receber 3 ou 4 WhatsApp, amanhã vai estar votando no Bolsonaro de novo, cara. É isso. Porque quem mandou é a tia, quem mandou, que ninguém sabe de nada. E isso ainda existe. Ainda existe. Todo mundo sabe, ninguém é preso, ninguém é condenado, ninguém é nada. A democracia brasileira, ela está nesse lugar. Né? Então, é importante que a gente tenha essa reflexão de que o nosso poder de alcance, que é um alcance que a gente tenta fazer de uma maneira ética, o jogo político dado hoje está numa outra plataforma. Cara. É isso, sabe o que eu queria complementar? A gente precisa ser mais. A gente vai precisar estar mais com as pessoas ali, porque o jogo vai ser bem pesado, viu? Eu vou fazer aqui a leitura aqui de alguns comentários, né? Perfeito, Sidão. E até porque o tempo que eu fiquei, sei lá, 5, 10 minutos conversando com essa pessoa, já dispararam milhares de fake news aí no WhatsApp, com certeza, e várias pessoas compartilharam. Isso ilustra bem essa questão. E essa luta desigual. Né? É desigual, mas não é uma luta perdida. Né? E são de batalhas em batalhas. E peguemos essa revolta e transformemos em luta. E não em contentamento, acabou, jogar toalha. Não, a gente não pode fazer isso. Se a gente fizer isso, aí não vai mesmo, né? Ó, vou jogar aqui os comentários. Sim. Ó, o Tassiano falou, fora que o recurso público pertence... Ah, tá, já li esse aqui, ó. A Amable, ela colocou aqui uma questão que já entra já no mérito do nosso último assunto aqui. Será que não precisaremos repensar os próprios mecanismos que defendemos e repensar até as bandeiras de luta por conta da pandemia? E o Abenon colocou aqui, acho que as narrativas que esperam de um Estado neoliberal, genocida, apoio para atuar, ainda não entenderam com o que estão lidando. O Abenon complementou aqui, o comum no futuro será construído pelo autogoverno. Sidão, Gisele. Oi. Então, o que eu percebo aí é que nós precisamos estar atentos, né? A gente precisa estar atento, mas a gente tem que essa luta, como o Sidão falou, é desigual. A gente está conversando, a gente está dialogando, isso eu acho que é válido, a gente precisa conversar sim, precisamos conversar com essas pessoas que foram enganadas e com as pessoas que principalmente, seria com as pessoas que simplesmente desistiram. Falar política não é para mim, política é tudo corrupto, política... Porque mais pessoas não votaram ou anularam seus votos do que votaram no Bolsonaro, do que votaram no Dória aqui em São Paulo. Então, e quando você vai conversar com essas pessoas, muitas delas ainda não se deu conta do poder do voto. Eu acho que o X da questão é a gente entender que, ainda que cambaleante,
a nossa democracia, que ela é tão recente, né? A nossa democracia é muito recente. Ela ainda, o poder que nós temos está no voto. Está no voto. E a forma como as pessoas não entenderam isso, a partir do ponto de quando você fala assim, mas esse governo que está aí, não, mas eu anulei, eu não votei, eu nem votei. E ela não entende o quanto isso influenciou o cenário atual. Isso que para mim é preocupante. Porque quando você pensa na questão do voto no Brasil, você vê que a política em si está totalmente desacreditada. Nós sofremos esse golpe em 2016 e muitas pessoas ainda repetem que o Lula é ladrão, que a Dilma não sei o quê, mas ninguém sabe o que ele roubou. A real é que o governo petista que afundou o Brasil e teve aqui em 13 anos, o governo que falam que afundou o Brasil, deixou para a gente 420 bilhões de recurso em reserva, e é só por isso que a nossa situação não está muito pior. É só por isso que a gente conseguiu sobreviver menos pior do que outros países aí na crise de 2016, e esses recursos ainda estão sendo gastos agora, desse governo que quebrou. Eu acho que a gente precisa entender e fazer as pessoas tomar consciência do poder que existe ainda do voto. E saber também que essa questão do voto, e eu falo com os meus alunos a questão da importância do votar e o porquê o voto no Brasil é obrigatório e porquê que a multa para quem não vai votar é tão baixa. Porque para muitas pessoas, essas pessoas que são desacreditadas da política, é muito mais fácil. Eu não vou enfrentar aquela fila, não. Depois eu pago R$3 e meu título fica ok. Porque o voto no Brasil, ele só é contabilizado. Se você anula, o seu voto não é contabilizado. Já começa por aí. Então, eu percebo que a gente tem que abrir, sim, a discussão e concentrar as pessoas na questão da importância do voto, da importância um dos grandes problemas do Brasil é que a gente não tem, além de não ter uma consciência política, nós não temos uma consciência de classe social. O trabalhador que ganha 5 mil reais, 10, 15 mil reais, ele acredita que ele é classe média alta, que ele não é um salariado. A partir do momento que você precisa de salário para viver, seja bem-vindo. Você é mão de obra, você é assalariado. Então, por que votar em governos que dizem não ao assalariado? Por que votar em governos que tiram as políticas trabalhistas? A gente está falando da questão dos recursos a nível nacional, a gente está vendo aí os motivos do SUS, os problemas que antes já existiam do SUS, mas é importante lembrar que nós tivemos aprovados a PEC da morte, que congelou os gastos na educação e na saúde. Que nós poderíamos estar agora numa situação um pouco melhor se esses gastos não tivessem sido congelados, porque representou um retrocesso em todos os setores. Quando a gente fala em políticas públicas, é importantíssimo saber que políticas públicas é um dinheiro que é nosso, porque o brasileiro é o povo que mais paga impostos e menos tem um retorno, né? Isso é fundamental. Isso é fundamental para a gente construir uma consciência política no nosso povo. O nosso povo não tem uma consciência política. Porque um povo consciente político, ele vai votar com os seus. Ele vai votar minimamente daquele governo naquelas propostas que vão facilitar a vida dele, que é o quê? Um povo trabalhador. Nós temos aí... E agora falando nesse setor de crise, essa questão de pandemia, nem é falar que não há exemplos. Há exemplos maravilhosos de como estão se combatendo essa pandemia em outros lugares no mundo. Diga-se de passagem, os lugares que estão tendo os melhores índices de combate à pandemia são governados por mulheres. E aí, medidas que estão sendo tomadas? Pegar a população de rua,
Que medida? Se o trabalhador já está vivendo difícil, imagina essa população de rua, que eles exigem que tenha um celular para poder ter um aplicativo, senão não consegue o recurso. Né? Houve países em que essa população de rua foi colocada em hotéis para que eles não adoecessem e transmitissem o vírus. Então, nós temos exemplos de como fazer. Nós temos recursos para fazer. Se não estamos fazendo, é porque nossos governantes não querem. É isso. Sidão? Se o Sidão não está nos ouvindo? Retoma aqui. Vamos lá. Sidão travou? Não travou, estamos esperando. Travou? Então, enquanto... Vamos... Comunica aí com ele para ele retornar. Enquanto isso aqui, o Fabiano Luna fez aqui uma observação. O não voto também é um posicionamento político. Bom, eu também acho, né? Quem não queria nenhum das duas opções estavam lá, ó, não vou votar aqui, vou anular, enfim. Chegamos. Voltou? E a Neide que também comentou aqui. Amém a vocês, bate-papo importante, muito esclarecedor. Juntos seremos mais fortes. Parabéns, Gisele e Sidão. Sidão, coloque aqui a sua opinião. Enfim, colabore com a gente sobre os últimos comentários que a gente colocou aqui. O que a Gisele também colocou, por favor. Sidão, tá no mudo. Tira do mudo. Voltei no mudo. Desculpa. Eu queria dizer que eu concordo com que a posição que a Amabile falou agora há pouco, e dizer que, na realidade, Amabile, nós não temos outra opção. Nessa pandemia, a gente vai ter, sim, cara, que rever um monte de coisa. Não vai ter jeito. Não tem uma opção. Eu acredito que vamos passar por aquelas 3 etapas que eu conversei. A gente vai esperar ver quem sobrevive. Porque eu não sei qual vai ser o impacto na vida de um artista se uma pessoa que ele ama morrer de Covid. Principalmente se não conseguir atendimento no SUS. Eu não sei qual vai ser o impacto. Eu não sei qual que vai ser. Não sei quantos de nós vamos morrer ainda. Eu não sei se um de nós 3 vai estar vivo até o final aqui dessa coisa aqui. Alguém consegue dizer? Eu não consigo dizer. Então, eu acho assim, a gente vai tentar, né? Vai ter que mudar. E eu acho que vai ter que aprender. E o que? Não sei. Eu acho que a gente prevê um futuro, dado as circunstâncias que a gente está agora, porque se eu for falar aqui as minhas análises sobre futuro, ferrou. Porque as minhas, assim, é 2022, cara, para a arte começar a ter encontros. Ponto. 2022. Porque depois de tudo isso, vai estar sentindo seguro para estar junto num cinema, num teatro, né, num teatro público. Quais serão as medidas de segurança? Se a gente está tendo que conviver com pessoas que estão vibrando com a morte dos outros, vestindo a camiseta da CBF, o que a gente pode esperar? Eu não sei. Mas o que eu acho é que nós, artistas, agora estamos se colocando numa primeira experiência. Então, assim, vi vários músicos fazendo as suas lives entre nós, assim, da galera, né? E falando, olha, aqui está o Pay, aqui você pode pagar como se fosse um ingresso aí, o quanto você quiser. Aí, se você está lá com o seu cartão, pela internet mesmo, você vai lá e dá R$5 pro cara, ouve 3, 4 músicas, 5 músicas e dá clique em outra coisa e vai embora. Quer dizer, que você está ajudando ali com R$5, com 10, enfim, eu acho que tem. Os artistas agora estão tentando, mas era uma ferramenta que para nós ainda é muito estranha, mas que com certeza estamos colocados, os artistas hoje estão colocados no desafio de viver um mundo
desconhecido. E um mundo que nós não vamos voltar mais, né? E isso, a respeito, eu acho que eu gostei muito dessa colocação da Mabel por conta disso mesmo. Eu acho que chegamos, não tem mais para onde fugir, né? Não tem mais. O discurso de chegar no que muitos artistas têm, né? De chegar no pobre, não sei o quê, ferrou, cara. Porque o pobre mesmo não está tendo nem acesso a 3G. Então, ele não está nem tendo acesso como a Gisele falou, ao benefício, cara, ao auxílio. Nem a isso ele está tendo acesso. Então, assim, às vezes ele tem que ir no CRAS para ver se recebe algum tipo de apoio, que são outros lutadores também, e estão tendo que lidar com pessoas, meu querido, que nem sabem o endereço de banco. Então, imagine nós, artistas, nessa condição aí, nessa condição toda que a Gisele falou hiper bem. Quer dizer, vamos tentar fazer o que puder, né? Vamos ver o que sobra. Então, Obrigado, Sidão. Gi, é só antes aqui rapidinho, senão eu acabo passando batido. O Sidão falou em uma das suas falas sobre a questão de que aquele gestor que fala que despreza a cultura, né? Nesse momento de pandemia, como se a cultura não fosse importante para o enfrentamento da pandemia, esse gestor a gente tem que desconfiar dele, né? E eu concordo plenamente. Não sei se vocês estão ouvindo, mas a minha avó e minha mãe estão num outro cômodo e estão ouvindo aqui João Paulo e Daniel, já ouviram Almi Sater. Não estou entrando no mérito aqui da qualidade, mas assim, a minha avó está com quase 80 anos, né? Estão aqui ouvindo, né? E o que eu quero dizer com isso assim, é cultura, é música, faz parte da história do Brasil. E é o que, nesse momento, está segurando milhões e milhões de brasileiros. Né? O Passos da Paixão foi exibido, a edição do ano passado, por meio de uma live. Né? Ontem eu e a Bruna nós assistimos um filme por uma plataforma de streaming. Né? Todos nós aqui, eu vindo aqui no caminho, estava ouvindo música. O estilo que eu gosto é arte e é cultura. E é o que está nos ajudando para que a gente não fique mais doente. Olha aí a importância da cultura. Então, nós não podemos deixar sermos governados por aqueles que não têm a dimensão da cultura. E, infelizmente, nós temos secretários de cultura pelo país, nem temos mais o ministério, mas temos a Regina Duarte, que não representa a cultura e não representa a arte. E nós temos ataques do governo federal e do governo estadual contra a cultura. E atacar a cultura é atacar o povo. É atacar o povo. Faz parte de um projeto genocida para adoecer as pessoas, para matar as pessoas e para impedir que nós nos tornemos uma nação de verdade. Porque uma nação de verdade não beneficia meia dúzia de super ricos. É uma nação como o Sidão colocou, que é a questão da democracia. Democracia onde tem milhões passando fome. Não é uma democracia, né? Mas nós devemos defendê-la para que nós possamos matar a fome dessas pessoas. Né? Enfim, vou voltar aqui e passar para a Gisele. Já pedi para ela fazer as considerações finais e vou pedir um favor para vocês, claro, e já deixar aqui alguns recados também. Quem está assistindo, busque entrar no grupo Fala Poá. Nós estamos com o grupo Fala Poá no Facebook. Nós temos aqui a página Fala Poá. Nós estamos buscando conteúdo. Ontem nós postamos aqui uma prestação de contas. Nós colocamos um resumo das primeiras atividades. O que nós fizemos, o que nós defendemos. E essa construção ela se deu junto com os milhares de membros dentro desse grupo. E claro que há divergência. Lá tem gente que pensa diferente. Só que a gente está construindo esse diálogo.
Esses dias eu liberei uma postagem de alguém que estava criticando a questão do uso da máscara e do isolamento social. A gente liberou e as pessoas foram lá e explicaram educadamente a importância do uso e o importante do isolamento social. Não sei se surtiu o resultado positivo de fazer com que aquela pessoa mudasse a opinião dela ou pelo menos refletisse. Espera aí, essa política que eu estou defendendo, ela está certa? Ela é boa para mim? Mas é um espaço e a gente tem que ocupar esses espaços. Então aqui o convite que eu faço para vocês é que a gente continue esse diálogo por outras formas para que nós possamos fazer essa luta menos desigual. E aquela coisa, hoje a gente dialoga com, fazendo aqui uma metáfora com os catequizandos, né? As pessoas que já fizeram a catequese. Só que a gente, fazendo esse diálogo, a gente alcança as outras pessoas. E isso a gente tem que fazer, né? É isso. Quero agradecer vocês. Gisele, Sidão, faça suas considerações finais. Daqui a pouco volta para mim só para a gente encerrar mesmo. E agradecer ao Márcio que está por trás aqui da live, fazendo que a gente fique de pé, né? E tudo aqui andando direitinho. Muito obrigado, Márcio. Vamos lá, Gisele, Sidão, considerações finais, por favor. Tá aqui. Bom, quero agradecer o convite. Muito bom poder estar hoje falando, poder ter esse lugar de fala, que eu acho que é um lugar que a cultura precisa conquistar e reivindicar sempre, que é o lugar de fala. Obrigado, Sidão, por aceitar aí, por esse bate-papo. O que eu percebo, agora quando a gente, falando um pouquinho para finalizar, quando a gente pede por políticas públicas, né? Políticas públicas, quando a gente fala da questão do isolamento social, que infelizmente quando você anda por lá você percebe que não está sendo respeitado, é que a gente entende, nós entendemos que as pessoas, que os comerciantes precisam trabalhar. Quando eu falo na questão de respeitar o isolamento social, eu não estou falando, eu estou pouco me lixando para aquele trabalhador que não consegue ter o seu salário, que não consegue ficar em casa. O que a gente está exigindo é que esse governo governe, que esse governo faça medidas que permitam que as pessoas possam ficar em casa. Porque é muito difícil para um pai, para um chefe, para uma mãe, para um chefe de família, ter que ficar em casa se ele não tem a comida, se ele não tem como alimentar os seus filhos, se ele não tem como alimentar a sua família. A gente está falando de periferias onde as pessoas não têm espaço para isolamento, vivem em um cômodo 8 pessoas. Mas se elas gostariam, sim. Eu tenho para mim que todo mundo gostaria de cuidar da sua saúde, gostaria de cuidar da saúde do seu familiar. Mas essas pessoas muitas vezes se colocam no risco por ter que trabalhar. Né? E por que elas têm que trabalhar? Porque nós temos um governo que não prioriza as pessoas. Então, quando a gente fala e quando a gente defende o isolamento social, não é a gente olhando para o nosso umbigo de funcionário público que tem, mas é no sentido de que todo trabalhador deste país precisaria ter essas condições. E esse dinheiro existe, esse governo tem, e ele precisa repassar. Essa é a minha colocação final. E agora, recitando a nossa grande Lidiane, quando fala da arte, né? Nós estamos aqui, a arte é o remédio para a alma. Nós estamos, as pessoas que estão presas, né, estamos em casa. A gente precisa também não adoecer. E não é apenas o vírus, né? Nós temos aí um turbilhão de doenças emocionais. Eu sou professora de arte e durante esse primeiro período, eu precisei me fechar um pouquinho para ressignificar a minha profissão, ressignificar o que eu pretendo com a arte para os meus educandos. Porque nós temos aí, isso é até motivo para uma outra live, um estudo EAD que está sendo forçado dentro do estado de São Paulo, onde em 2 semanas nós tivemos apenas uma aula de arte do Centro de Mídias, tá? Então é um conteúdo que não está sendo falado, que não está sendo passado. E quando
quando eu abri isso para conversar com os meus alunos, o que eu tenho visto? Eu pedi para que eles falassem, e aí eu peço para que vocês sigam no Instagram, ó. Eu pedi para que eles falassem como que a arte, o papel que a arte está tomando na vida deles. E eu tenho tido uns retornos maravilhosos. Então, quando a gente fala em políticas públicas, quando a gente vem falar das leis de incentivo, ou dessas leis emergenciais que a cultura precisa, nós não estamos pedindo favor. Nós estamos pedindo que os nossos governantes trabalhem, mas trabalhem a favor do povo, porque não existe uma nação que não beneficie o seu povo, né? Que não beneficie a sua cultura. E só finalizando mesmo com o que o Magno falou, quando você fala a questão da construção de uma nação, quando você pega e estuda historicamente, quando outros governos tentavam destruir uma nação, destruir um povo, o primeiro ponto que eles atacavam era a cultura. Isso é de tempos e tempos, desde Grécia e Roma, onde vinham aquelas grandes guerras, se assumia uma nação, destruía toda a cultura local e forçava com que esse povo assumisse a cultura do outro. Então, isso faz parte, isso é uma construção da destruição de uma nação. E toda essa nossa conversa de hoje foi no sentido de rebater isso, foi no sentido de provar e nos unir enquanto nação. O que a gente está batalhando aqui é por isso, é para que continuamos vivos, não assim, a Gisele, não, sim, eu quero que todos continuemos vivos, mas continuamos vivos enquanto uma nação brasileira, porque os ataques que nós estamos sofrendo é nesse sentido, é no sentido de acabar com a nossa cultura, de acabar conosco enquanto nação. Ficamos na luta e vamos seguir. Tchau para quem acompanha até agora. Sidão, por favor. Abriu. Vamos lá. Gente, obrigado. Obrigado, Fala Poá. Obrigado, Magno. Obrigado, Gisele. Que bom esse espaço. Queria fazer uma frase, assim, algumas. O recado que eu dou, estão querendo usar máscara. Darwin está gostando. Continuem. A Regina Duarte, ela não representa o Brasil, Magno, mas ela representa o Bolsonaro. Então, vamos ficar sempre atento a isso. Agradecer demais a oportunidade de estar aqui, para mim é uma honra. Que bom que a cultura está virando pauta, espero que outras pessoas possam fazer colaborações. Como eu disse, o Teatro da Neura está fazendo 16 anos hoje, é o dia de aniversário do Teatro da Neura. Então, dizer que nós estamos na internet, a gente no Facebook, a gente lançou uma série chamada Jogos Rurais, que nós já fizemos 2 episódios já, de episódio máximo 2 minutos, então segue a gente nas redes sociais. Hoje, às 8 horas, a gente tem uma live, todo domingo, às 8 horas da noite, o Neura tem uma live, chamada Neura na Live, no YouTube. Então, se puderem participar lá, estejam. Como a Gisele comentou também, o Teatro da Neura fechou sua sede, né? O Espaço N, então um espaço cultural que não tinha razão de ser também, se as pessoas não podem estar juntas, né? Então, foi uma decisão difícil, mas o Neura perde a sede, mas não se perde enquanto artista ainda, também está em construção. Então, boa sorte aí a todos os artistas que estão ainda tentando. E, por fim, dizer que eu faço parte de um projeto, de um podcast chamado Na Marofa. Então, qualquer agregador de podcast aí que você tiver, procura lá Na Marofa, conversei com várias pessoas que a gente comentou aqui já, então foi bem legal. Magno, muito obrigado mesmo. Boa sorte para esse projeto do Fala Poá, boa sorte para as nossas histórias. Vamos nos manter vivos e manter vivos o máximo que a gente puder as pessoas que a gente ama, porque no final é elas que a gente vai querer abraçar quando tudo isso acabar.
Obrigado. Obrigado você, Sidão. Parabéns para a Neura, né? Continue propiciando bons espetáculos para nós, né? Agora de uma forma diferente, né? Devido à situação, né? Mas desejo do fundo do coração. Tive a oportunidade de ir 2 ou 3 vezes no Espaço N, lá no Jardim Imperador, onde foi muito bem recepcionado, né? Lamento não poder ter ido muitas vezes mais, mas com certeza nós teremos também outras oportunidades. Peço aqui a permissão para que nós compartilhemos, né, os conteúdos, né? Página Fala Poá, no grupo Fala Poá também, né, estão convidados para fazer esse compartilhamento no grupo, na página a gente faz, até porque um dos objetivos da página, para deixar bem claro para as pessoas, é o quê? A gente quer levar informação? Sim, a gente vai levar informação. Ó, prefeito X, né, prefeito Jean Lopes fez determinada ação, ponto. Essa é a informação, o que ele fez. E a gente coloca a opinião. Ó, no grupo a gente pensa isso, ponto. E compartilhar. Mas também, ao mesmo tempo, levar a cultura para as pessoas, exemplos de cidadania, né? É colaborar com a nossa cidade. Se vocês forem ver na capa da página e na capa do grupo, tá lá, cultura, informação e cidadania. Tá lá. Então, tá dentro dos objetivos, né? Tá dentro da alma da página, né? Grupo, e que esse grupo cresça cada vez mais. O Márcio está aí nos ajudando, a Gisele, você nesse momento colaborando, e vai poder nos colaborar com a gente de outras formas também, né? Então a gente precisa reconhecer isso e ampliar o nosso espaço, né? Quando eu digo ampliar um espaço, é chegar cada vez mais longe. O Teatro da Neura precisa chegar cada vez mais longe, a cada vez mais ouvidos ouvirem, né? E mais mentes pensarem, putz, peraí, o que é isso? Deixa eu, né? Assim como a Gisele, a Associação Cultural Preto, Teatro Fazer Acontecer, enfim. Eu acho que a gente, nesse momento, mais do que nunca, se unir, porque a união também vai ser uma forma de derrotar essas políticas que estão sendo impostas a nós, né? Precisamos de união, estar sempre atentos e fortes, né? E juntos, né? Muito obrigado mesmo, Gisele. Muito obrigado mesmo, Sidão. Muito obrigado a todos que nos acompanharam. Só fazer um último agradecimento. A Bruna entrou aqui no final aqui. Né, uma das mulheres que eu mais amo, junto com a minha mãe e minha avó, que também estão aqui. Né? E atriz também, né? O Sidão já dirigiu ela numa edição do Passo da Paixão, onde interpretou Maria, né? Maria, Mãe de Deus. Enfim, então é isso, pessoal. Muito obrigado. Obrigado, Márcio. Até a próxima live. A gente divulga durante a semana as próximas lives. E curtam a página e entram no grupo. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.